Bem-vindos de volta ao nosso É de Casa. E vem cá, vocês são capazes de identificar os 7 erros mais comuns que podem atrapalhar o seu sono? Nós estamos aqui nesse quarto, numa parceria com a Pernambucanas, para mostrar quais são esses erros. Dá só uma olhada rapidinha, vê se você consegue descobrir. Vou te dar um tempinho. É muita coisa, né, gente? Mas eu garanto para você que esses erros existem. E quem vai nos ajudar a apontar esses problemas é a neurologista Andréa Bacelar, especialista em sono. Doutora, bem-vinda, muito Olá, bom dia. Vai. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Pois é, 7 erros. A gente tem que entender que para começar a dormir bem, a primeira coisa é a gente pensar no ambiente que a gente dorme. Quer dizer, eu preciso estar com um ambiente adequado para que eu tenha uma boa noite de sono. Agora, quando eu chego no meu quarto, eu não consigo identificar e nem pensar nesses erros. Mas ainda assim, realmente, tem alguns dias que eu tenho mais dificuldade do que outros dias para dormir. E aí, por isso que você está aqui, né? Por isso. Porque são mais comuns do que a gente imagina. Muitas vezes resolver o nosso ambiente já vai resolver e a gente vai ter um sono de qualidade e viver um dia melhor. Feliz, melhor, né? Com vontade, com motivação. Perfeito. Qual é o primeiro erro? Então, olha, eu tô vendo aqui essa persiana. A gente tem que entender o seguinte: claro e escuro é uma necessidade biológica. E é o escuro que faz com que promova-se sono. Entendi. Então, o nosso quarto precisa estar com pouca luz. E também de manhã cedo, os primeiros raios, a primeira claridade pode nos acordar. Então, o que eu tô vendo aqui, por exemplo, fechar essa persiana não necessariamente escurece. Realmente ela não veda a Não iluminação. veda completamente o quarto. Então a gente precisa... A gente consegue realmente perceber, né? Que a passagem de luz continua, né? Continua. Então, importante, no seu quarto, você tem um blackout, né? Quando à noite, o dia vai amanhecendo, continua escuro, porque eu não necessariamente tenho que acordar às 5 da manhã. E a luz, a claridade começa a entrar esse horário. Então, uma das questões é isso. E logicamente, se eu tenho uma luz indireta para ler, não ficar com aquela luz, com aquela luminosidade toda, porque isso vai interferir no início do seu sono. Entendi. Então, o primeiro erro é luz. É luz. Ok. Segundo erro. Segundo erro, eu tô vendo aqui eletrônicos, né? A gente pode ter notebook, tablets e uma coisa que nos acompanha 24 horas por dia hoje. É verdade. Que é o celular, é o smartphone. E aí a gente tem, da mesma maneira da luz ambiente, aqui é uma tela que tem luz azul. Essa luz inibe na nossa retina o nosso hormônio de sono. Meu Deus, que é a melatonina. Entendi. Então, estar aqui com esse celular, eu estou diretamente inibindo a produção do hormônio que me faz dormir. Quer dizer, que é a melatonina. Que é a melatonina. Todo mundo produz melatonina. Todo mundo produz. A melatonina só é produzida no escuro. A luz inibe a produção da melatonina. Então, vai atrasar mais ainda o seu sono. E, logicamente, aqui tem conteúdo, tem rede social, tem os meus amigos, tem gente me mandando mensagem. Tem um interesse, ou seja, então, né? As pessoas ficam motivadas, ficam ligadas numa expectativa para saber o que o amigo vai falar, o que está acontecendo. Quem mandou, natural. mesmo no Vibra, quem está mandando essa mensagem? E aí, toda hora que você, né, fica com essa ansiedade e, ao mesmo tempo, olhar para essa tela, mais distante você está de um sono de qualidade. Sono de qualidade. Okay. Então, gente, o telefone deve estar fora do quarto. Pois é, mas tem muita gente que usa o telefone, assim como eu, como despertador. Pois é, se você é disciplinada e consegue ou botar no modo avião, ou botar no modo noturno, ou até existem telefones que ficam amarelada a tela, ele filtra essa luz que inibe a melatonina. Quer dizer, são artifícios que a gente pode utilizar. Se você é disciplinada, botei no modo avião, botei para despertar e não vou mais mexer, ok. Tô liberada para usar o celular da minha cabeceira. Para deixá-lo, não para usá-lo. Tá bom. Mas a questão é que as pessoas vão lá, não consegui ainda dormir, ainda estou um pouco preocupada, deixa eu dar uma olhadinha novamente. Deixa eu me distrair para pegar no sono. E, na verdade, mais distante ela fica do sono. Exatamente. Então, celular... Não, você deve comprar
um despertadorzinho para você deixar ali na cabeceira da cama e coloque o seu horário de despertar. Agora, também tem os despertadores que tem uma luz muito forte. Pois é, eu acho que você está falando de luz, que é um dos erros, aqui, né? Olha aqui o despertador que a gente tem aqui nesse quarto. Essa luz de LED, e aliás qualquer LED, o LED do ar, tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande à luz, maior, então aquela luminosidadezinha também interfere. Estimula e também interfere. Então, esse aqui não é o ideal, esse tipo de despertador, primeiro o horário, eu tô deitada ali, então eu vou ficar, ainda não dormi. Ai, nossa, quando eu venho trabalhar sábado aqui perto de casa é o tempo todo. E a gente 3h30 fica assim, da nossa, manhã tá ainda. na hora de dormir. Ai, amanhã eu tenho que acordar cedo. Olha, o horário já tá passando. Quanto tempo eu ainda tenho de sono? Se a gente sabe que tem o relógio ali, com a hora mostrando, né? Exposta. Naturalmente a gente fica em busca dessa informação. Então, olha, ou troca o despertador para que você não fique efetivamente olhando pro horário e nem a luz te atrapalhe. Ou dá uma viradinha nele, assim, né? Dá uma escondidinha. Dá uma escondidinha, ele vai despertar, mas você não está olhando a hora. Show. E a luz não está incomodando. Resolvido. Esse foi qual erro? Esse foi o segundo. terceiro. Terceiro. Luminosidade, eletrônicos e o despertador. E o despertador, terceiro. Olha, aqui eu tô vendo em cima dessa cama uma pizza. Que já venceu, inclusive, o prazo de validade dela, coitada. A gente colocou então, aqui, eram 9h da manhã. Alimentos. Então, vamos falar de alimentos. A última refeição grande do seu horário habitual. Eu não estou dizendo que é 7 horas da noite, que é 6 horas ou que é 10 horas. Se você vai dormir meia-noite, então 3 horas antes é o seu horário de fazer a maior refeição, o seu jantar, por exemplo. Porque dormir com o estômago cheio atrapalha o sono. Interfere no sono, aumenta o refluxo, aumenta a apneia do sono, que é parar de respirar durante a noite. Entendi. Tem toda uma sequência de fatores negativos. Altera o metabolismo, ganha-se peso, né? Então, tudo isso é negativo. Entendi. Durante a noite. Agora, Andréia, por exemplo, muitos brasileiros que estão assistindo agora de casa trabalham, ficam horas e horas e horas no transporte público. Às vezes chegam 11 horas, meia-noite em casa e famintos, tem que comer e tem que dormir porque às 5 horas da manhã, 6 horas, já está no ponto de ônibus para sair. Então, eles têm que comer. Você sugere o quê? Uma alimentação talvez mais leve? Não uma pizza, não uma carne, não um macarrão, mas sim, de repente, uma sopa, menos calórico? Menos calórico e menos volumoso. Volume e caloria vão interferir. Perfeito. O ideal é que ele coma ali antes até, ou leve uma marmita e se alimente. Também. E ali eu só tomo uma sopa na noite que... um sanduíche, de repente, né? Um sanduíche. Que resolve, né? Resolveria, né? Resolveria. Mas não um cheeseburger, x-tudo, não triplo, é isso? Tá. Eu tô vendo ali um copo de vinho também, né? Isso. Isso também é um erro? É um erro. Bebida alcoólica é um erro? Bebida alcoólica é um erro. Quantas pessoas ingerem bebida alcoólica para dormir? Eu tenho dificuldade de dormir, eu quero dar uma relaxada e tenho esse hábito. O que a gente sabe? O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele deprime e ajuda no sono. Igualzinho aos tranquilizantes, aos tarjas pretas, que as pessoas usam, abusam, usam erroneamente e têm dependência dessa medicação. Então, o álcool, ele deprime e ele ajuda a induzir o sono, sim, é verdade, né? O problema é que ele altera a arquitetura do sono. O sono fica diferente. Eu tenho menos sono profundo quando eu estou ingerindo bebida alcoólica. Você falou uma coisa muito interessante, a arquitetura do sonho. O sonho tem partes que vão se construindo, é isso? Tem. A gente tem fases do sono. Uma das fases do sono que chama-se sono REM, que é o momento que a gente mexe os olhos. A gente pode olhar para o outro e ver se está mexendo os olhos. Nesse momento é o momento dessa atividade do sonho. Entendi. E a gente sonha de 4 a 6 vezes na noite. Não necessariamente lembra. Então as pessoas falam assim, eu não sonho, eu não lembro do sonho. Não é isso, é que você efetivamente não está lembrando, porque a gente só lembra se a gente desperta em seguida. Entendi. Aí achei muito interessante essa história da construção da arquitetura do sonho. Então, o que acontece com álcool é que você acorda com ressaca, pensa que é só da bebida. Mas não é só da bebida.
é porque você não teve uma qualidade de sono adequada. E provavelmente também não metabolizou adequadamente esse álcool, porque foi dormir. Tem a questão, e também tem essa questão do fígado, de não acordar bem disposta, né? Gente, já me perdi. Que erro é esse? Quinto, eu acho. É o quinto? Qual é o próximo? Erro. Olha, eu tô vendo ali uma xícara... De o quê? De café. Bom, aí a gente vamos falar dos cafeinados, né? Café, os refrigerantes que tem cola, mate, frio ou chás que tem mate, né? Quentes. Isso tudo tem cafeína. A cafeína é diferente do álcool, é um estimulante do sistema nervoso central. Então, acorda, liga. É verdade, né? A gente depois do almoço ali, tá dando aquela sonolência, que é porque cai a temperatura do corpo normalmente, não é porque você se alimentou nesse horário. E aí dá aquela sonolência que se eu faço a ingesta de algum alimento cafeinado, isso vai aumentar o meu grau de alerta. Então, cafezinho à noite, antes de dormir, nem pensar. Depois das 5 horas... Tem gente que realmente não pode nem chegar perto. Agora, tem gente que bebe um café depois do jantar e fica super bem. Mas talvez seja a exceção. Então, esse foi o sexto, né? Esse foi o sexto. Qual é o último, o sétimo e último erro? O último, nesse quarto aqui, eu tô vendo aqui um aparelho de som. Tá. Então, barulho, né? Sons em geral. Quer dizer, se eu coloco, lógico, uma música ambiente clássica de meditação, isso aí ajuda no sono. Mas se eu coloco num rádio que toque músicas agitadas, aí tem propaganda, aí tem notícia, aí muda o tom de voz. Quer dizer, esse barulho intermitente, né? Pode ser um rádio, pode ser o parceiro ou a parceira que ronque. Isso é muito comum, né? A esposa com insônia e o marido roncando e a esposa vai, mas não consigo dormir por causa do barulho, né? Aliás, isso está acontecendo muito no Big Brother Brasil. Pois é. Porque o ronco é um problema naquela casa. Então. Mas e aí, como resolver essa questão do barulho? Lógico, se eu puder desligar aqui, isso é o ideal. Com certeza. A outra possibilidade é a gente ter um barulho contínuo que aumenta o decibel do quarto e abafa esse barulho intermitente. Ou seja, um segundo barulho, é isso? Um segundo pra ajudar barulho. Por exemplo, aqui, olha, isso aqui não é erro, gente. Isso aqui... Esse ventilador? É o ventilador. Quer dizer, se eu coloco um ventilador, ou um ar-condicionado, um barulho contínuo, ele vai abafar o barulho, por exemplo, de uma freada do carro, de um vizinho que bota a música que eu não posso desligar. Também tem isso, né? Então, é uma forma da gente minimizar o barulho interno. Mas barulho também é um fator que atrapalha muito o sono. Então, a gente precisa de um ambiente adequado, confortável, climatizado, né? Rio de Janeiro, com esse calor, né? É um outro fator, né? Mas aqui a gente... efetivamente, temos 7 erros. Eu juro que quando eu entrei nesse quarto, eu encontrei os 3. Esses 7 realmente agora não me pegam mais. Joia! Obrigada, tá, André? Obrigada, querida. Muito obrigada e nos vemos em breve, se Deus quiser. Super bem-vinda de volta aqui ao É de Casa, obrigada, tá? Querida. Adorei. Olha só.